boa tarde a todas e todos. Sejam todas e todos bem-vindos. A gente, então, vai dar início ao nosso seminário de avaliação e capacitação. Hoje nós contamos, então, com a parceria e assessoria do Instituto Procomum, com a Georgia e a Simone. Isso é uma atividade que integra o circuito de cultura popular e periférica, né, que é um projeto da Ânima Assessoria em Eventos e Comunicação, financiada pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, selecionado no edital da SEDAC 09 de 2020, de produções culturais e artísticas, e a gente conta com o apoio também da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo. Então, hoje, a Georgia e a Simone vão coordenar os trabalhos, elas vão estar trabalhando conosco, então, sobre a oficina do comum e mobilização de recursos. Eu já, de imediato, passo a palavra para a Simone e para a Georgia, para elas conduzirem os trabalhos, e agradeço muito, né, a parceria, o trabalho de vocês e estar aqui com a gente hoje. Oi, gente, boa tarde. Acho que eu conheço a maioria, então, prazer estar aqui de volta, né? Dessa vez em bonde. Hoje a gente veio aqui com algumas pessoas do Instituto. Então, eu vou me reapresentar, só porque não sei se todo mundo estava na aula que eu dei de Economia da Cultura, junto com a Cláudia Leitão. Meu nome é Georgia, eu sou uma das fundadoras e uma das diretoras do Instituto Procomum, que é uma organização que faz 5 anos esse ano e que trabalha para o estímulo ao protagonismo cidadão, desenvolvendo metodologias para a gente construir outras formas de se relacionar uns com os outros, outras formas, outros sistemas de governança, e uma vida melhor para todas nós, ou como diz nossa parceira Silvia, que nos deu uma formação em CNV, uma vida maravilhosa para todos, e todas e todes. Hoje a gente veio aqui fazer uma oficina que a gente já fez em alguns lugares, mas a gente fez com algumas adaptações para vocês, que é a Oficina do Comum, que é uma oficina que toca em experienciar e refletir sobre colaboração, construção de redes, formas da gente construir soluções entre nós, né, para fortalecer os nossos trabalhos e os nossos sonhos. Eu trouxe junto a Simone Oliveira, que é a gerente de formação do Instituto Procomum, que vai se apresentar ela mesma. Também está aqui o Rodrigo Savazone, que também é cofundador do Instituto junto comigo, e a Carol Muniz, que está aqui, eu sei que ela precisa sair, então eu vou falar para ela começar. A Carol, na verdade, vai vir amanhã com a gente. A Carol é uma parceira de longa data do Instituto, e minha também, desde o começo. A gente faz muita coisa junta, facilitação metodológica, de conversas e construção de grupos e coletivos. E ela vai estar amanhã com a gente. Hoje não, hoje ela veio só se apresentar e ver a carinha de vocês, mas amanhã de manhã a gente tem uma continuação da oficina de hoje e a Carol vai estar mais pertinho. Então, vou falar para a Carol só dar um oizinho, Carol, que eu sei que você tem que ir para outro lugar, virtual, e aí depois a gente vai na Simone e no Sava, só para a gente fazer um oi geral. Pode falar, Carol. Obrigada, Gegel. Gente, muito bom ver o rostinho de vocês, o nome de vocês. Amanhã a gente vai estar juntas e juntos no período da manhã, né? Então tem um encontro programado para as 8h30 às 12h, para falar um pouco de como essa rede de pessoas aqui pode continuar se mantendo, né? E falar tanto no aspecto do princípio quanto das práticas possíveis, né? Então, o que nos orienta à medida que a gente continuar essa relação? Também o que a gente quer e pode fazer junto, né? O que está em grupo nos enseja a fazer. Então, espero que seja uma manhã gostosa. Venham com roupas confortáveis, tragam um lanchinho, fiquem à vontade. É sábado, vai valer a pena. E deixo um beijo para todo mundo, desejando muito bom trabalho hoje. Amanhã eu conto um pouquinho mais sobre mim, fico sabendo mais sobre vocês também, viu? Ótimos trabalhos. Valeu, Carolzinha. Beijinho.
Si, quer falar? Boa tarde, todas, todos e todes. Eu sou Simone, como já me apresentou, trabalho no Procomum, estou na gerência de projetos de formação e estou bem feliz de estar aqui com vocês, curiosa para conhecê-los mais um pouco mais. E acho que vai ser uma tarde e uma manhã bem gostosa. Espero que vocês gostem, tá bom? Estou aqui à disposição e a gente vai seguindo em contato. A gente vai seguir em contato, sim, querida, fica tranquila. Vai, Rodrigo, tá aí? Fala um oizinho. Tô aqui, gente. Boa tarde a todas, todos, todes. Quero dizer que quando eu morei em Brasília, todo mundo achava que eu era gaúcho. Infelizmente não sou, mas tenho um amor enorme por essa terra. Prazer estar com vocês. Meu nome é Rodrigo Savazoni, eu sou diretor executivo do Instituto Procomum. Como disse a Georgia, esse trabalho dessa oficina é parte importante para nós também, de pensar politicamente a partir desse conceito, que não é, que a gente vai hoje vivenciá-lo um pouquinho juntos, a partir de uma perspectiva que não é só mental, né? A gente tentar se aproximar também do que isso significa de fato na prática, ou pode significar, e dar sentido e ajudar, servir como um recurso, como forma da gente entender a nossa atuação como produtores e gestores culturais. É um prazer estar aqui, reencontrar o Pedro também, a turma, e espero que a gente que tenhamos uma ótima tarde juntos. Muito bom, obrigada, Rô. Gente, eu vou então passar para a Simone para ela falar um pouco. Primeiro, na verdade, já para a gente começar, eu queria só fazer um exercício de centramento. A gente gosta de fazer isso sempre nas reuniões do Instituto e nas coisas que a gente faz, porque é muita coisa na cabeça, né? Eu sei que muitos de nós aí estávamos em outra reunião, daqui vamos para outra, e a gente está com várias abas abertas, estamos com WhatsApp, Telegram, Signal, Slack, um monte de coisa. Então, eu queria só pedir para a gente, se pudesse ajeitar na cadeira, chegar, endireitar aí o computador, dar uma esticada, uma espreguiçada, soltar aqui a cervical, ó, quem quiser ficar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Enquanto se movimenta, procura prestar atenção na respiração, só para a gente lembrar que a gente está aqui, que a gente está vivo, que a gente está junto, que a gente tem uma intenção para essa oficina, que a gente está aqui por uma razão ou por várias razões, né? Então, tentar respirar, inspirar em 3 e expirar em 6, ou inspirar em 2, expirar em 4, sabe? Tentar fazer uma inspirada profunda e uma expirada bem longa, assim, para a gente chegar. E quem quiser, assim, pensar, né, que espaço a gente quer abrir para o dia de hoje, para essas horas que a gente vai ficar juntas, pensando que a gente cuidou, né, desse momento, a gente fez um roteiro, então a gente pensou em cada uma de vocês aqui, para a gente conseguir ter um momento que faça valer a pena, mesmo sabendo tudo que está acontecendo com todo mundo e as restrições que a gente tem. Então, vamos chegar, bem-vindos, bem-vindas, e eu vou pedir para Si continuar aqui, pode pegar a Simone pediu para eu seguir, que ela está resolvendo não sei o quê. Bom, eu queria lembrar vocês, na verdade, antes de lembrar, porque eu não sei se todo mundo estava na minha aula que eu dei, eu fiz uma pergunta, né? O que era colaboração para vocês? E alguns de vocês responderam num Padlet que eu fiz, que eu vou até compartilhar aqui. Eu não posso compartilhar aqui, só a cita de host.
Má, você pode me botar de co-host? Só a Simone tá de host. Eu acho que agora eu não consigo, porque a sala já está aberta. Mas entendi. eu posso, ela pode te passar o host. Já te passou. Arrasou. Que é trabalho. Ó, vou mostrar aqui para vocês, gente. Ó, então quando a gente esteve junto, há cerca de, acho que já faz 2 meses, é possível isso? Um mês, Não lembro. Um mês e né? meio, eu acho, já. 1 mês e meio. Eu fiz essa pergunta, né? Como sua empresa, coletiva ou iniciativa enxerga a colaboração? Existem práticas organizadas de colaboração? Se sim, quais? E aí alguns de vocês responderam aqui, eu não vou ler tudo, mas acho que vou pegar aqui algumas coisas. Construir e executar junto. Na minha atuação como artista, a colaboração é um elemento essencial entre os profissionais e com as comunidades e territórios que recebem e participam de nossas ações. Atuar junto, atuar com. Colaboração é realizar eventos em parcerias, convidar artistas que não fazem parte do grupo, solicitar o uso de espaços privados ou públicos, participação em coletividade para alcançar objetivo em comum, e aí tem um aqui muito bom, sem colaboração não há solução. Redes são tudo. Como pequena empresa cultural, trabalho apenas em redes colaborativas, contrato outras microempresas, compartilho jobs e projetos com outros produtores, tento dividir minha experiência com os que estão iniciando, trabalho em um cowork. Minha região fronteira oeste do Rio Grande do Sul tem como característica principal a desconfiança, a falta de colaboração e a defesa antes do debate. Existem poucas práticas organizadas, mas aos poucos vamos ganhando espaços. Muito legal. Cocriação e diálogo entre todas as partes na criação. Diferentes pessoas assumem diferentes funções, andamos juntos rumo a um único objetivo, porém cada um toma frente de um setor. Aí aqui, para o Procomum, que foi eu mesmo que pus. Entendemos que a colaboração é essencial para construir um mundo em que acreditamos. Além disso, defendemos que colaboração se aprende fazendo. Então, aqui são um pouco das coisas que a gente coletou de vocês. É um pouco a tônica da conversa hoje. É um pouco evoluir isso com vocês. Eu não sei se o Rodrigo está aí. Rô, você está aí? Tô sim, Gio. Tô aqui. Eu O Vitor, você não tá me queria... vendo? Não, mas é porque eu acho Não? que estou com duas telas aqui. Agora eu estou te Entendi. vendo, sim. Tá. Não, porque é o seguinte, como a gente está em menos pessoas, e a gente antes ia para um grupo menor para se apresentar. Mas como a gente está em 19, eu queria chamar para a gente se apresentar, mas o check-in vai ser... Então, primeiro, lembrando algumas coisas, né? Check-in ainda não é conversa, é só uma chegança, né? Então, e como a gente está em 19, vou pedir para a gente falar, ser breve, né? E aí, eu vou começar e vou puxar o Rodrigo, que daí a gente dá o tom, assim, do tempo mesmo. E aí eu vou pedir para vocês fazerem um método pipoca. O que é o método pipoca? Estoura a hora que achar que é bom. Então, não precisa aí... Eu não vou chamar ninguém, tá? Vocês vão estourando aí a hora que vocês tiverem vontade de falar. Bom, então, como eu falei, no check-in a gente vai falar o meu nome e o que é o comum para mim ou para o meu coletivo. Baseado um pouco nesse Padlet que a gente acabou de ver. Bom, meu nome é Geórgia e o comum para mim, ele tem sido um grande chão onde eu pise, uma lente por onde eu olho o mundo. Ou seja, toda vez que eu estou tentando ler um projeto ou uma proposta, um sonho, eu tento colocar sob a perspectiva do que isso significa dentro do mundo que eu acredito, em comunhão, como que eu posso construir isso a partir das diferenças. Então, o comum tem sido para mim essa lente, quase como uma lembrança de que é preciso sempre
resgatar as minhas premissas, e que o processo importa tanto quanto o resultado. E aí eu vou chamar o Rodrigo. Rô, você poderia falar seu nome e o que é o comum para você ou para o seu coletivo, por favor? De novo, então, sou Rodrigo Savazoni, e o comum para mim, e a gente vai poder conversar mais um pouquinho daqui a pouco, é um conceito político, é uma forma de entender e ler o mundo, é uma instância que é equidistante do Estado e do mercado. Muito bom, obrigada. Agora, gente, pipoca aí. Bueno, eu sou a Renata, falo aqui de Pelotas. Comum para mim e para o meu coletivo, eu acho que é cooperação, é entender que o que falta em mim, o meu colega pode ter e a gente uma questão de se completar, assim, né? Quando eu digo colega, eu digo os que fazem parte, dos que estão no entorno desse coletivo do qual eu faço parte. É trabalhar num sistema de horizontalidade e onde todos têm o mesmo valor, não sei se seria essa a palavra que eu poderia usar, mas onde todos têm o mesmo peso de decisões. E acho que para começar é isso, gente. Passo. Olá, eu sou o Ricardo, sou de Rio Grande. Acho que comum para mim eu senti que as minhas dores também são as dores de várias outras pessoas. E que às vezes a gente fica muito isolado no nosso pequeno mundo. E que ao fazer essa troca, eu contribuo com uma parte que eu sei, alguém contribui com uma parte que o outro sabe, e a gente vai somando forças. Eu acho que para mim, esse é o comum. E nesse sentido, passar para um próximo nível de trocas e de construção. É isso. Eu sou Silvia Maciel, sou de Gravataí, e para mim o comum, hoje em dia, atualmente, é... Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Estamos sim, muito bem. Então, tá, desculpa, pensei que eu não tivesse ligado meu microfone. O comum para mim no momento é me reinventar e constatar que esse meu reinventar, eu preciso buscar dar a mão a tantos outros, né, que até então dependiam ou contavam comigo com esse apoio e que agora estamos distantes. Meu público, talvez a maioria não está com bastante dificuldade de acesso à internet. Então, eu estou buscando meios para conseguir fazer isso. Está sendo bacana, porque eu estou encontrando bastante forças onde até então eu não havia buscado, ou talvez não conhecesse pessoas que pudessem, nesse momento, também estar dando as mãos. Então, se reinventar e fazer com que as pessoas acreditem mais em si e acreditem que outras capacidades existem em nós, que até então a gente não sabia que existia. E aí a gente, pela necessidade, a gente começa a se reinventar e começa a ajudar a fazer com que o outro também se redescubra, a se reinvente e que juntos a gente consiga superar esse momento diferente, digamos. Oi, tudo bem? Eu sou o Cid, ator, diretor de teatro, produtor cultural, e sempre coloco uma coisa muito importante: eu sou ex-morador de rua e ex-interno de instituição. E eu coloco isso porque eu digo para as pessoas que dá para superar. E comum é isso. Comum é superação. E é o nome da nossa companhia de teatro. Vida, vivendo, interpretando, distribuindo arte. É isso que a gente faz. É isso que nos torna comuns, que nos torna, né,
um com o outro, sair, por exemplo, das ruas para a arte de rua, para o teatro de rua. É isso. Acho que para mim comum é isso. Tá bom? Olá, eu sou a Adélia, eu sou capoeirista, sou conhecida Didi, né? O que é comum para mim e para o meu coletivo seria o Ubuntu, né? Que é eu sou porque nós somos. Tudo que a gente faz, qualquer um fizer na capoeira, é em prol de todos sempre, respeitando quem chegou antes, os mais velhos, que é um princípio. Então, uma roda de capoeira pequena, com pouca gente, tem pelo menos 10 pessoas. Então, esse é o nosso comum para nós, é muita gente, é cuidar de todos, cada um cuidar do outro. E aí eu compartilho com a Silvia, né, o nosso sentimento nesse momento é dor, né, o que é comum agora a todos da capoeira é dor e superação. Oi, boa tarde, gente. Eu sou a Mari, do Rio Grande, da Praia do Cassino. E eu acho que nesses tempos que a gente está vivendo, o comum está diferente, né? Mas de uma forma bem pessoal, assim, eu acho que comum para mim é se reconhecer no outro, exercitar a empatia, exercitar a colaboração e o fortalecimento coletivo, né? Entender que somos uma engrenagem, né? Então, o reconhecimento a partir do outro, o fortalecimento, e nesse momento mesmo mundial, né? Eu acho que a dor é muito comum e junto com a dor vem a força também, né? Então, também o amor é comum para mim. Obrigada, boa tarde para nós. Olá, boa tarde. Eu acho que... Pode ir. Eu sou a Kátia, né? Sou de Caçapava, e o lugar onde eu me encontro, no comum, é onde eu consigo achar um ponto de convergência, assim, mas ao mesmo tempo é uma vivência onde as pessoas conseguem, onde a gente consegue deixar que o diferente possa emergir. Eu acho que o comum é muito disso, sabe? Não significa o comum no sentido de igual, mas no sentido de que cada um, né, a seu tempo, pode emergir de várias formas, assim. Então, por isso, eu também acredito que o comum é um exercício nosso e diário. E o lugar onde eu me encontro é um lugar de ancestralidade. E eu venho trazendo isso muito, assim, em todas as minhas falas, porque esse comum representa um lugar de onde eu falo, e isso traz muitas coisas junto, né? Então, acho que é isso, assim, né? E eu estou muito feliz com o nosso comum aqui. Obrigada. Olá, me chamo Letícia, sou de Santa Maria, faço das palavras da Kátia também, acho que faço minhas também, né, Kátia? Porque acho que o comum hoje ele está muito difícil, né? Nesse contexto que a gente está de não poder nem... as coisas são muito virtuais, e o comum, para mim, ele ainda está dentro do território dessa questão de sentir, de poder se olhar e poder se comunicar, né? O meu comum ele ainda está perpetuando essa questão, está muito nas redes, assim, está muito, não na rede virtual, mas nas redes de comunicação, nas redes de afeto, nas redes de olhar para a potência, dessa coisa da resistência, de resistir, de ressignificar as coisas, as pessoas, os territórios, os afetos. Acho que é um pouco isso, assim, o meu comum. Foi todo mundo, gente? Alguém mais quer falar? Eu quero falar, ainda não me apresentei. Então vai. Oi, eu cheguei por último, não me apresentei. Vai lá, Mariana. Tudo bom? Eu sou Mariana,
Eu sou Mariana, eu faço parte do Grupo Tia, que é um grupo de teatro aqui da cidade de Canoas. Queria cumprimentar a todos, agradecer. Eu realizei um projeto com rádio, né? Rádio Som, carro de som, com poemas escritos por mulheres brasileiras em 4 bairros aqui da periferia da cidade. Então, me sinto muito feliz. Eu não vi a pergunta, falando num lugar comum, mas me sinto muito feliz e lisonjeada por ter feito esse projeto aqui, porque eu acredito que nesse momento, né, muitas pessoas têm acesso à internet, mas muitas que não têm acesso, né, à internet. Então, foi uma forma da gente estar realizando esse trabalho, né, de encontro às periferias, que já é uma característica do trabalho do grupo, que é trabalhar com teatro popular, que é trabalhar na periferia. A gente tem sede no bairro Guajuviras, aqui na cidade, e da gente não estar encontrando mais as comunidades, né? Esse momento a gente está direto em casa, trabalhando em casa, e a gente tenta fugir até um pouco desse universo online, embora nem sempre a gente consiga, e com esse projeto, com a realização desse projeto, a gente conseguiu estar dentro das periferias de uma forma segura, né? Mas de estar envolvendo a comunidade, de estar vendo a comunidade, estar tendo esse contato, mesmo que fosse através do carro-som, né, com os poemas. Acho que é isso. Eu queria falar também, agora que acho que eu abri. Meu nome é Pedro, eu sou, na verdade, natural de Pelotas e estou morando em São Leopoldo aqui já fazem 14 anos. E o comum para mim é esse senso de coletividade, é essa ideia de que nós estamos num mundo com muitas pessoas e que nós precisamos sempre pensar nessa dimensão coletiva da vida social e da vida em sociedade. Então, eu acho que o comum para mim é pensar na coletividade, pensar em como a gente pode atuar e articular e integrar iniciativas, né, que possam beneficiar outras pessoas que também têm as mesmas vontades que nós, que também querem uma vida melhor ou uma vida maravilhosa, como disse a Georgia, gostei dessa definição. Eu também acho que o comum é isso, é desejar uma vida maravilhosa para todos, né, e batalhar por isso. Eu vou chamar a Si, para ela se apresentar, e aí ela já vai conduzir. Oi, gente, voltei aqui, estava aqui na coxia, embora não parecesse. A gente ficou pensando várias formas, né, de como que a gente pode criar comuns, começar a pensar o comum junto, e aí a gente partiu, que a partir de vocês, né, de quem vocês são, de onde vocês estão, de que lugar vocês falam. Vou compartilhar uma tela aqui, vocês estão vendo? É bem basiquinho, assim, um Excel. E aí, o que eu queria? Que cada um falasse de onde fala, de que lugar está, né, de qual cidade está, e qual segmento que atua. E a gente vai preenchendo esse quadro aqui para poder ver se a gente consegue criar, assim, um mapa de afinidades para a gente, nesse primeiro momento, ir construindo junto aí nosso entendimento sobre o comum. Pode ser? Quem é a primeira que poderia contar para mim de onde fala e qual segmento cultural atua? Posso começar. Oi, deixa eu ver aqui teu nome. É que não está aparecendo. Mari. Oi, Mari. Da onde você fala? Eu falo do Cassino, Rio Grande, Praia do Cassino. Eu gosto de dizer Cassino porque eu gosto mais do Cassino do que de Rio Grande. Chama Praia do Cassino? Praia do Cassino. E você trabalha em qual segmento? O que você tem feito? Eu sou produtora cultural, eu trabalho com música, com teatro e com meio ambiente. Principalmente, assim, esses são se for para definir, acho que eu definiria nesses 3, música, teatro e meio ambiente, porque o meio ambiente, eu atuo numa ONG aqui no Cassino, também existe em Santa Catarina, que se chama Caminho Marinho, e eu sou Relações Institucionais e produtora cultural desse projeto. A gente liga com educação, todas essas áreas estão sempre ligadas com a educação também, sempre trazendo escolas e pensando oficinas, práticas educativas, né?
de transmissão de saberes, troca de saberes. Legal, Mari. Obrigada. Nada, imagina. Quem é a próxima? Posso ir eu, então. Quem está falando? Eu sou a Renata, eu falo de Pelotas. Bueno, eu sou produtora cultural, trabalho mais especificamente na área de produção artística e gestão. Eu sou gestora de um coletivo aqui de Pelotas que existe há 9 anos. A gente trabalha bastante com arte, cultura. É um evento que sempre foi um evento de rua, hoje ele é um evento virtual. E dentro desse evento a gente trabalha muito a questão da diversidade. E aí, quando eu falo em diversidade, começa apoio à diversidade e à arte em geral, assim. Então, música, muito a questão musical, audiovisual, cênicas no geral, porque aí pega a dança também. Então, vou trocar aqui, tá, Mari? Você me permite? Do teatro eu vou abrir para artes cênicas, que a gente abrange mais. Eu acho. E você falou uma outra coisa. Audiovisual. Beleza, então já temos aqui alguns contatos. Depois a gente vai priorizando quais as convergências que a gente vai ficar. Quem pode falar agora? Pode ser eu, Ricardo Cordeiro. Ei, Ricardo, você fala da onde? Eu falo do Cassino, na verdade, do Bolacha. Mas só para a gente aproximar, posso colocar aqui na mesma linha que a Mari? Pode ser. Beleza. E você trabalha em qual área? Qual segmento da cultura? Eu trabalho com produção musical, trabalho também com educação infantil, porque eu atuo também em Camaquã, que é uma cidade que tem uma escola de música que está fechada por enquanto. E eu trabalho com educação musical, trabalho com produção musical. E, legal. Enfim, músico, né? Já temos aqui, vocês conheciam Mari e Renato? Não. Então, próximos, trabalhando aqui junto, pelo menos na área da música. Uhum. Já começamos a criar os pontos aqui de convergência. Ricardo. Eu escrevi errado, perdão. Do Fórum das Artes e Cultura aqui de Rio Grande? Não. Não participa do fórum? Então não. A gente já vai trocar essa figurinha, porque eu sou uma das criadoras do fórum aqui de Rio Grande, a gente já vai trocar essa figurinha. Eu achei que tu estava lá. Não. Legal. Acho é isso, gente. Pode ser eu, então, agora? Pode. Quem está falando? O Cid. Meu nome é Cid Branco. Oi, Cid. De onde você fala? Cidade de Pelotas. Pelotas, está aqui junto com Renata. E Isso. você está atuando em que área? Eu atuo na área do teatro, da palhaçaria e da intervenção urbana, das artes cênicas em geral. Cid, vocês se conheciam? Faltou aqui o D. Sim, se tem um D ali. Falta um D. Isso. Desculpe. Essa é a minha área. Assim, a gente trabalha, a gente procura, na verdade, aquilo que eu falei no início, como eu sou ex-morador de rua, a gente tenta trabalhar com a arte mais abrangente, porque possa também atingir aqueles que não têm acesso. Eu sempre parafraseio uma frase do Galeano, quando Eduardo Galeano ele diz que ele escreve para aqueles que não leem os livros dele. E exatamente isso. Eu faço teatro para aqueles que não podem me pagar, não é? Para aqueles que não podem e que não sabem o que é teatro. Eu faço política para aqueles que não sabem o que é política. Eu acho que é isso. Perfeito. Obrigada, Cid. Quem é a próxima? Silvia Maciel. Da onde? Gravataí? De Gravataí, Rio Grande do Sul. Saúdo aí Ricardo Cordeiro, Cid Branco, que foi circuitando que a gente ficou amigos, né? Então, a gente está muito legal, a gente está acompanhando o trabalho um do outro, a gente vai lá, palpita, a gente curte, comenta, dá o like, que é uma coisa tão difícil, né? Que as pessoas têm um probleminha no dedo de dar um like, de curtir, de apoiar
colega, né? Mas, enfim, eu trabalho com dança e teatro. A minha área é o teatro mesmo, mas a minha irmã é da dança. Então, eu sou cofundadora de 2 grupos aqui de Gravataí, e o Porão de Ensaio e Família Movimento, e a gente trabalha, então, com dança-teatro. E o nosso público-alvo são crianças e adolescentes com M vulnerabilidades. A gente se obrigou a aprender, né? Agora a gente está trabalhando também com audiovisual, que não era nosso chão, mas a gente achou necessário, muito necessário, porque devido a outras parcerias, a gente deu um jeitinho da nossa arte chegar até onde a gente gostaria que chegasse, está chegando, e acho que é isso. Música eu curto todos os trabalhos dos colegas, mas o meu chão é o teatro e a dança. Sim. Bacana. Obrigada, Silvia. Quem mais, gente? Eu sou a Kátia Silene, sou de Caçapava do Sul. Oi, Kátia, peraí. Agora tô. Caçapava do Sul, vamos lá. Isso. Eu sou da área de educação, sou professora, mas a minha atuação hoje é com cultura afro-brasileira, né? Sou presidente de um clube social negro e também organizo a maior parte dos grupos, assim, que são a partir do clube, assim, a gente... Eu fiquei muito feliz com essa questão da rede, justamente porque é uma coisa que eu estou buscando, assim, é conseguir fazer esse entrelaçamento dos grupos de cultura afro-brasileira aqui na cidade. Isso. Então, minha área de atuação hoje é o meu foco de desenvolvimento, digamos que está nisso. Maravilha, Kátia, obrigada. Quem pode falar agora? Simone, Mari, de novo. Oi. Posso complementar, porque agora com essa fala, e na verdade eu já estava pensando assim, eu acho que eu restringi muito quando eu falei música, porque na verdade eu atuo com a questão da negritude também, com a história negra do Rio Grande do Sul, com os tambores do Rio Grande do Sul. E eu acho que é importante isso ser marcado também. Legal. Obrigada. Obrigada, Mari. Se é para acrescentar sobre a negritude, eu também vou acrescentar. Que eu também Quem está falando? Silvia Marcel de novo, se metendo na conversa, mas é que não tinha como deixar de falar, né? Como os colegas acrescentaram, eu também trabalho com a cultura afro. Boa. E tá bem bacana, sabe, poder estar conhecendo outras pessoas e fazendo rede, principalmente aqui, né? A gente está conhecendo, espero poder trocar algumas coisas com as meninas aí. Massa. Desculpa interromper. Já temos mais um grupo. Quem mais ainda não colocou? A gente tem. Bora. Quem? Oi. Qual o teu nome? Pode ir. É que eu não consigo enxergar, não estou vendo. Só estou ouvindo. Então, sou da cultura hip hop, né, primeiramente. Sou produtora cultural, me chamo Letícia, primeiramente, desculpa. Letícia de Santa Maria. Da Santa Maria? Isso. Peraí que tá caindo. Bem, Letícia. Bem-vinda. Atuo mais com a juventude de periferia também, né? Sou pedagoga, então atuo bastante na área de educação, né? Toda a minha produção cultural, ela vem muito da parte da educação, né? E também da saúde, atuo junto. Meu trabalho é sempre vinculado à questão de pessoas em situação de vulnerabilidade, população de rua, pessoas usuárias de álcool e outras drogas. Então, sempre tem esse vínculo de saúde, educação e cultura. Mas, dentro da cultura, é a questão da educação popular, da cultura popular e cultura urbana, assim, mais, né? Estou num coletivo, estou gestando um coletivo, uma gestão compartilhada, né, com os outros integrantes, o coletivo de resistência física periférica aqui em Santa Maria, que já tem mais ou menos uns 10 anos. Também por ter, né, a minha formação ter vindo de outros grupos, de já ter passado por outras
com pessoas que fundaram, basicamente, aqui na cidade, a cultura de periferia, e muito forte, assim, enquanto grupo, enquanto unidade, né, que são referências, como Ney Dogum, Ricardo Senhagué, também tem muito forte, assim, comigo, que eu carrego, né, a questão da religiosidade, né, hoje não sou mais praticante de religião da matriz africana, mas ainda segue comigo essa matriz, assim como a questão LGBT, questão de gênero também, muito forte, né, do movimento negro. Acho que era isso. Legal, obrigada, Letícia. Você se sente contemplada no hip hop? Você quer que a gente abra uma linha para hip hop? Não, hip hop. Pode mais forte. Acho que hip hop com gênero já inclui bastante, assim. Tá ótimo. Obrigada. Posso dar um pitaco? Claro, quem está falando? Cid. Oi, Cid. Peraí. Não, é que assim, eu acho que o que a gente trabalha, no fundo, acho que a maioria aqui, é com diversidade. Uhum. Eu acho que uma linha que podia se ter é a diversidade. E não, aí, quando se fala em diversidade, não está se falando só em diversidade de gênero, está se falando na questão étnica, está se falando de uma coisa muito ampla. Eu acho que diversidade é extremamente importante. O meu trabalho também entra na diversidade, nessa luta pelo geral, né? Nessa luta contra o binarismo, né? E contra as coisas determinantes. Acho que é isso. Entender, a gente precisa entender esses territórios, né? Esses locais todos, porque eu fico pensando, por exemplo, assim, né? Eu acho que vai ser para um outro momento até para a gente debater isso, mas a questão por exemplo, eu trabalho com um evento de rua que trabalha total com essa questão da diversidade, né? E o evento de rua enquanto um território, um espaço de conexão, de debates, de diálogo. Então, eu não sei se caberia colocar a cultura de rua, porque já participei de vários debates onde a gente coloca não só o evento de rua, mas tudo que acontece na rua de forma aberta e gratuita, como um território mesmo, né? Então, só para a gente pensar, talvez não para agora, mas para além nesse quesito, assim. Sim. Por que a gente pensou nisso aqui? Para a gente, a ideia é que a gente consiga se organizar em grupos menores, agora, para começar a pensar junto e depois ir escalando essa questão da rede. Então, por isso que a gente está tentando localizar território e segmento para ver o que seria legal, né? Quem tem proximidade para começar a pensar em compor alguma coisa junto. Mas eu vou entrar com o Cid, então, não é excludente, tá? Eu vou entrar com o Cid na questão de diversidade, então. Beleza. Quem não falou ainda, a gente ainda não localizou, pode trazer. Eu não falei ainda. Só queria atrapalhar um pouquinho, só para avisar que tem uns comentários, ali, acho que o pessoal que está sem microfone. Eu vou ler. Eu não estou conseguindo acessar o bate-papo. Eu vou ler no fim. Pode ouvir quem for falar e depois eu vou ler no fim para você. Tá. Então, eu sou a Didi, eu sou capoeirista, a minha área é cultura popular capoeira. Eu sou fundadora de um coletivo de mulheres capoeiristas do Rio Grande do Sul e eu faço essa ponte com outros coletivos também. Nosso legado é coletivo e coletivo de mestras e contramestras do mundo. A roda de capoeira é a nossa forma de se comunicar, né? Essa cultura da oralidade. Então, acho que é isso. Eu trabalho no Afro-Sul do Modê, trabalho com jovens ali, e eu estou na capoeira há 31 anos, né? Mãos e pés no chão, na rua, espaço fechado, onde tiver capoeira. E esse ano eu me formo mestra. Era para ser o ano passado. A pandemia nos atrapalhou. Didi, de onde você fala? Eu sou de Porto Alegre, desculpa. De Porto Alegre, legal. Preciso saudade de capoeira também. Didi. Tem Simone. Também conquistei a amizade aí, também estou curtindo o trabalho, estou sempre lá especulando os trabalhos dela, muito bacana, parabéns. Parabéns. Tem Simone. É porque a Didi ela é tão conhecida como mestra Didi em Porto Alegre que daí ela nem lembra de dizer que é de Porto Alegre. A mestra de capoeira mais conhecida, eu acho, da cidade. Que legal. Bem-vinda. Quem mais? Gente, ainda não se colocou aqui.
Bom, então eu vou falar assim para você. Ó, o Paulo Ricardo, ele é de Uruguaiana. Ele é também das cênicas, ator e diretor de teatro, e também da cultura afro, presidente de um clube negro de Uruguaiana com 96 anos o clube tem. O clube, não você, né, Paulo? E Peraí, também Artes Cênicas Paulo Ricardo, de Uruguaiana. Legal. Ele é Uruguaiana, Paulo, artes cênicas, cultura negra e também arte e educação, porque ele também faz ensino de arte também, e também é do terreiro de Umbanda. Massa. Muitos chapéus. E o André de Jesus, o André, você não falou de onde você é, que cidade, você só botou seu Insta aqui, se puder me falar qual que é a sua cidade e sua área. Aí tem a Dani, Simone, Dani Brock, ela é de... Daniele, ela é de Alto Alegre. Dani, Alto Alegre. Ela é mais para a área de políticas públicas, para a cultura e para a geração de desenvolvimento econômico. Jornalista e estudante de história. E a Larissa... vou esperar você escrever. A Larissa pediu para acrescentar no dela educação infantil e cultura afro-brasileira. Larissa Gama. Larissa fala da onde? Não sei. Larissa, você está aí? Simone, posso entrar em mais um quesito? Pode. Só um minuto. A Larissa, depois eu me inscrevo. Nova Santa Rita, Larissa. Sim. Nova Santa Rita. André, você quer falar de onde você é? André de Jesus? Porque não está aqui, só está o Restinga falante. O André da Restinga é Porto Alegre. Porto Alegre? Ah, tá. Porto Alegre, né? Quem que é? O Cid? O André é da onde? De qual área? O André é cultura popular, teatro. Legal. Mais algumas coisitas aí que ele vai falar. Cadê? Cultura afro também. Cadê o André, meu povo? Tá aqui, mandou o procurador. Fala, Cid. Você que queria falar? Eu gostaria de falar, Wagner. Estão me ouvindo? Oi, Wagner. Temos sim, pode falar. Tá, boa tarde a todos e todas. Eu estou falando de São Leopoldo. Eu participo desse circuito de cultura, dessa formação, dessa formação de rede, vamos dizer assim, falando do lugar de mediações literárias. Só agora, eu peço desculpa que eu só consegui chegar agora, porque tá me ouvindo? Estamos. Tá. Eu só consegui, eu me confundi nos horários, mas em todo caso, eu tenho a formação na área de literatura, né? Trabalho há muitos anos com literaturas tradicionais e literaturas que a gente também diz hoje marginais periféricas, e também assim com esse campo maior, que é o campo do livro, que aí abrange editores, abrange o pessoal que faz essas contações. E quando eu destaco mediações literárias, porque eu entendo que essa realidade nossa dos escritores presentes, que são os escritores não só os já que circulam, os que já foram assimilados pelo mercado ou pelo território, poderia dizer assim também, mas aqueles novos que vão chegando e vão fazendo uma apresentação do seu trabalho e depois é que se consagram com a publicação, né? Se eu der, posso dar por exemplo, para fechar aqui a minha colocação, aqui na nossa região, na região do Vale dos Sinos, São Leopoldo, essa região toda aqui, Novo Hamburgo, engloba também Sapucaia, esses municípios vizinhos, a gente tem um poeta aqui, que é bem marcante na sua fala, um poeta negro, o Elson da Costa, o Mano Cascata, e que está vinculado ao hip hop, mas nesse momento ele já está com o livro dele pronto, um livro assim que tem toda uma produção que junta não apenas a poesia
muito potente, mas junta também as manifestações dos interesses dele pelas artes gráficas, por a questão do quadrinho, a questão do fanzine, que ele tem uma experiência que está marcada dentro do livro. Então, sobretudo a temática, né? O enfrentamento ao racismo. Então, eu faço esse destaque, faço esse exemplo concreto para dizer desse lugar que eu falo, né? E desse meu interesse, e a gente fortalecer esses trânsitos, né? Nossa área do livro fala em trânsitos, né? Como é que é isso, né? De um ir para cá, um ir para lá, de a minha voz misturar com a outra. E aí a gente também, dentro disso, pode se trabalhar a questão de gêneros, de diversidade, como foi falado pelos colegas. Obrigado. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Wagner. Obrigada, Wagner. Muito legal. Si, o André voltou, ele falou que ele pode falar agora. Tá. Fala, André. E aí, galera, tudo bem? Desculpe, perdão, que eu estava aqui André. numa reunião. Estou Imagina. escutando aqui vocês e aí eu tive que... Estou fechando aqui umas paradas e não podia falar a hora que vocês me chamaram, eu peço desculpas. E aí eu estou chegando agora na dinâmica, eu quero falar que é o seguinte, a minha militância aqui na Restinga, eu estou falando aqui da Restinga em Porto Alegre, no extremo sul de Porto Alegre, a minha militância é a questão da luta antirracista, entendeu? Antirracial, luta racial, minha militância, entendeu? Eu trabalho com essa linguagem hoje, e a linguagem de que eu trabalho é com teatro e comunicação, eu sou educador social também, e agora estou trabalhando com as redes sociais, entendeu? Então, eu não sei qual é que é a dinâmica que está rolando aí, sei que meu espaço de ação aqui na comunidade é a questão racial, entendeu? Então... Bacana. Você acha que você trabalha com cultura afro-brasileira também ou artes cênicas, né? Não trabalho com cultura afro-brasileira. Na realidade, artes cênicas. Eu estou trabalhando com teatro, eu sou negro e trabalho com teatro, entendeu? E assim, tem muita coisa que perpassa a minha história. Eu não vou conseguir colocá-la agora, tudo, tá? É para não ocupar o tempo. Agora, a questão que eu estou trabalhando hoje é com um autor chamado Franz Fanon. Eu estou fazendo um curso de extensão da Faculdade da Bahia e eu vou trabalhar com a minha linguagem teatral com esse autor, com esse cara, entendeu? Franz Fanon é o que eu estou pesquisando, estudando, e é o próximo espetáculo que eu vou fazer de teatro aqui na comunidade, com duas peças de teatro que ele lançou, chamado Teatro Filosófico, O Olhos que Afogam, que eu estou adaptando aqui para encenar. Massa. Obrigada, André. Quem ficou faltando, a gente inclui aqui no nosso... Valentim, depois Guilherme Soares. Valentim, você quer falar? Você falou que tinha caído? Posso falar. Valentim, de onde você fala? Eu falo de Porto Alegre. Porto Alegre. E qual é a manifestação que você trabalha mais? Eu faço parte da Frente Nacional de Defesa dos Territórios Quilombolas e estou trabalhando num projeto chamado Museu Quilombola, que é de registro da memória social dos quilombos urbanos aqui de Porto Alegre. Aí a gente está fazendo a digitalização dos acervos, dos materiais todos que a gente tem e divulgando aos poucos assim partes desses acervos e tal nas redes sociais que a gente está construindo, inclusive com esse projeto aqui. Massa. Você prefere ficar em cultura afro-brasileira? Quer que eu abra um espaço de museu também? Como que você se sente mais próximo? Então, a gente trabalha na área da... minha internet está uma porcaria aqui, está chovendo aqui em Porto Alegre e aí... Mas a gente está chovendo bem. Tá. Eu trabalho com a parte da comunicação e do audiovisual, mas como se trata de um projeto de ponto de memória, então ele envolve desde o registro audiovisual das memórias, registro fotográfico, vários tipos de registros para a gente... Porque para nós esses registros e essa memória social têm um valor muito importante, que é na disputa dos territórios, né? Porque os territórios quilombolas, eles, em Porto Alegre, quase todos, estão em conflito na justiça, né? Então, a construção dessa memória social serve, inclusive, como amparo nos trabalhos dos antropólogos, no trabalho do INCRA, e um monte desses processos que fazem parte da consolidação dos territórios. Legal. Massa. Obrigada. Valentim, e a outra pessoa era? Guilherme. Guilherme. Soares. Da onde você fala e que área que você está atuando? Oi, boa tarde aí para todo mundo.
Eu sou de Novo Hamburgo, sou daqui de Novo Hamburgo. Eu sou arte educador, né, de formação, e agora estou trabalho então como no hip hop, com grafite, e também dentro da economia popular solidária também. Nós temos um empreendimento aí que trampa com artesanato, com a própria intervenção visual aí. E também agora estamos contribuindo aí com uma rádio comunitária aqui de Novo Hamburgo, voltada para a periferia, chamado Rádio Web Raízes. E aí são esses 3 eixos aí que eu estou trabalhando agora. Legal, obrigada, Guilherme. Todo mundo já se colocou aqui? Acho que foi todo mundo, né, gente? Legal. Então, agora a gente vai sugerir aqui para vocês alguns grupos. Eu sei que tem gente que tem mais de um cruzamento e mais de uma área, mas só para a gente lembrar que é um exercício, né, da gente começar a desenhar aí uma conversa sobre o comum. Jó. Ô, Cid, compartilha aí isso. Fala. O que você ia falar? Não, saber se você tem as pessoas... Não, então, na verdade, eu queria jogar para o grupo a pergunta seguinte: se vocês preferem ir por território, por proximidade de território, ou se vocês preferem ir por proximidade de área de atuação. O que vocês acham? Eu queria fazer um comentário sobre isso, Geo. Fala. Uma coisa que nós temos assim alguns territórios, algumas cidades que são próximas, até temos, mas uma característica legal do circuito é que ele conseguiu ser estadual, assim, né? Espalhado, né? Então, como se você pode perceber aqui geograficamente, tem quase assim um de cada cidade, né? Às vezes 2 ou 3 de uma cidade, mas cidades que ou estão na Grande Porto Alegre, ou grandes cidades do interior do estado, ou até cidades pequenas e médias, mas está bem esparramado, né? Então, eu acho que a questão territorial, a gente vai trabalhar na perspectiva de uma circulação, né? Porque, tem lá o grupo de Pelotas, além desse pessoal que está aqui, tem uma galera lá em Pelotas que fez o curso, são pessoas que já conversam, aqui em São Leopoldo tem um grupo grande, mas eu acho que essa coisa da afinidade dos temas, ela pode ser bem interessante para a gente pensar depois pelo menos é a minha opinião, né? Pensar depois numa articulação, numa circulação mais estadual. Acho legal. Alguém quer acrescentar alguma coisa do que o Pedro disse ou a gente segue assim? Massa. Ô, Cis, só que você precisa me liberar aqui na planilha. Então, olha, minha sugestão é a seguinte, gente, a gente agrupar por música, artes cênicas, para trocar uma ideia. E, olha, lembrando o seguinte, tá? Só para também, porque eu sei, eu escutei o que o Cid falou e que outras pessoas trouxeram, de que tem muitas camadas no trabalho, tem coisas que, né, acho que foi a Kátia que falou, não sei, que o comum não é igual, né, o comum é a diferença e o que a gente tem em comum. Então, assim, a ideia é que a gente possa ir fazendo a conversa por camadas. Então, a gente tem hoje e amanhã para se conhecer e conversar melhor. Então, nunca vai ser exato, porque eu sei que muitos de nós temos uma atuação muito variada em vários aspectos. Então, eu vou pedir para vocês não ficarem tão angustiados, assim, se não é exatamente o que o grupo, o que você faz uma coisa um pouquinho diferente do que você tinha falado, não tem problema. Eu acho que a gente está aqui tentando categorizar o incategorizável, quase, né? Que é um pouco um exercício de tentar chegar nomeando algumas coisas. Então, eu vou sugerir, sim, que mais ou menos quem trabalha com música, artes cênicas num grupo, e audiovisual e, de repente, memória em outro, cultura afro-brasileira e hip-hop, cultura popular em outro. Faz sentido?
Ipiranga para esquentar. Antes eu vou ler aqui, a gente tem um colega, que é o Paulo Ricardo, está com problema no áudio. E aí ele escreveu, porque ele não está conseguindo falar. E eu vou ler aqui, só para também trazer a contribuição dele. Então, o Paulo falou que no grupo dele falava-se muito sobre o comum, espaços de luta. E ele faz parte do Clube Negro Filhos do Trabalho. Um clube negro que nasceu para poder ter espaço no cemitério da cidade para enterrar pessoas de cor. Dentre tantas tentativas e ações para a cultura, a cidade é fronteiriça, agropastoril. E a luta ali é resistir e tentar se manter em pé. Difícil diálogo, difícil dizer, difícil falar. Palavras como o social, o comum, para todos, democrático, é muito difícil. Eu achei muito interessante, assim, não sei, eu sou meio, assim, coisa do quântico, ele falou que é muito difícil dizer lá, e ele não está conseguindo falar aqui no áudio. Então, acho que tem um pouco essa camada mesmo do que significa construir o comum num país como o Brasil, que é forjado, né, em violência, em exclusão, né, e acho que isso é um pouco também um elemento importante para a gente conversar a respeito de como construir soluções a partir disso e não ignorando isso, não numa versão, digamos assim, só como se só tivesse o lado bom e fosse as soluções para todos os problemas, né? Que não é por aí. Então, eu queria chamar o grupo 1, para quem é o relator aí do grupo 1, ou a relatora, que puder trazer um pouco como foi as conversas que vocês tiveram no grupo 1. Se não me engano, o grupo 1 era o Ricardo, né, Ricardo? Que você era o relator? Posso falar. Diga lá. Pois então, a gente conversou bastante ali, o que eu pude perceber, assim, primeiro, tem essas coisas das camadas, das experiências, o que é o comum e coletivo a partir da vivência que eu tenho. E, então, claro, tipo assim, teve uma colega que falou sobre o problema do espaço público não ser tão receptivo ao comum. E eu vejo outra questão, que a questão do que o Cid falava, né, nesse momento de pandemia, ele sentia que no momento de dificuldade, esse comum se tornou presente, se quiser, um lado mais de suporte mesmo, né? As experiências, enfim, de trabalhos colaborativos, e a questão que, para mim, me marcou bastante foi a questão da Mari, falando sobre a capacidade que a gente tem de ser aquele que coordena essa questão, que tem a aptidão de agregar pessoas em função das várias habilidades que cada um tem, e não necessariamente uma pessoa precisa ser alguém que está na frente do processo, mas se somando e sabendo se colocar naquele lugar, né? E muitas vezes é o gestor, é alguém que tem uma noção maior do todo, pode potencializar e valorizar cada inserção. A Mari falava sobre a experiência que ela teve, que ela pode falar agora, né? Coletiva, de construção de um sistema e tal, e que ali ela sentiu na pele o quanto o coletivo transforma, né? Eu acho que o coletivo, eu entendi isso, que o coletivo não é só uma questão de ter acesso, de ter apoio, mas sim de entender que a troca entre as pessoas, ela precisa ser transformadora, para que não seja só uma questão momentânea de ajuda e tal, mas que eu possa entender que a força do outro se soma a minha, e isso é que transforma e me coloca num lugar diferente do que digamos que o movimento capitalista nos propõe, né? De uma disputa, de uma troca em que se ganha, e de uma luta muitas vezes solitária, porque a gente sozinho é muito mais fraco do que na soma, né? Quer falar alguma coisa, Mari? Muito legal, Ricardo, obrigada demais. Mari, você quer acrescentar? Ou alguém do grupo 1 gostaria de acrescentar? Mari, pode falar. Eu posso falar só desse exemplo da geodésica, porque eu acho que foi uma coisa muito legal, assim, nessa minha experiência de participação prática colaborativa, do comum, porque eu não sei se todo mundo sabe o que é uma geodésica. Uma geodésica é uma estrutura de bambu formada com diversos triângulos. E aí é uma matemática, né? De acordo com o tamanho da geodésica, são determinados número de triângulos, né? E aí tu constrói cada triângulo
depois tu une todos no chão, tu precisa levantar aquilo, né? E foi uma experiência que eu tive num evento que eu fiz na FURG, em 2016, 2015 ou 2016, nós fizemos a primeira vez, depois a gente seguiu fazendo ano após ano, e já fez em outros lugares da cidade, fizemos em Santa Catarina, fizemos na comunidade indígena aqui em Rio Grande, e o que permeou um pouco a nossa discussão no grupo, né, o fato de que a colaboração não é todo mundo fazer a mesma coisa, que cada um tem que dar de si, né? E no seu lugar cada um dá o que pode, e que isso também é colaboração. E o exemplo da geodésica é isso, porque um fura, outro costura, outro passa a borracha que firma e se monta os triângulos, e depois cada um vai para uma ponta e com a sua força levanta essa estrutura, né? E para nós, enquanto um grupo que estava fazendo isso, foi um momento muito emocionante mesmo, assim, serviu de lição de prática colaborativa para todo mundo que estava fazendo parte daquilo, e isso permeou um pouco também a nossa discussão do grupo, assim, então a gente achou interessante fazer um pouco esse exemplo prático de que cada um é importante dentro do seu lugar na prática colaborativa, e não todo mundo doando a mesma quantidade de força e de energia dentro da ação. Perfeito, bela imagem, acho que a geodésica é bem uma ótima imagem. Quem quiser depois coloca aí, Google aí a geodésia para ver como que é a imagem, que é uma boa imagem também. Grupo 2, quem que foi o relator ou gostaria de compartilhar um pouquinho? Obrigada, Grupo 1. Obrigado. Grupo 2, quem que era? Oi, era eu. A gente ficou bastante tempo perdido. Só um pouquinho. Olha. A gente ficou algum tempo perdido, assim. Eu não estava muito... Ficamos perdidos ali um tempinho. Então, a gente não conseguiu que todas as falas fossem contempladas, né? A Larissa estava com problema de comunicação também. Mas o que a gente conseguiu, assim, dentro das nossas experiências ali peraí, tô me fugindo das palavras. Com a questão colaborativa, né, deu acaso que o grupo que estava dentro do grupo 2 eram pessoas que, em algum momento, já tiveram contato ou construção com pessoas aqui de Santa Maria, né, que é o caso do Sérgio e o caso do Guilherme, né? Então, essa rede deles foi expansiva. O Sérgio trabalha, né, com Quilombo. Ele trouxe um pouco dessa experiência de uma construção coletiva, né, de um documentário, né, sobre uma família, a família Silva, e com contribuição da TV Ovo, que é aqui de Santa Maria, né? E aí ele fala dessa importância da construção coletiva e da comunicação, né? E através disso foi possível produzir livros, foi possível fazer uma comunicação interestadual, né? Outros estados também têm feito essa coprodução aí a partir da comunicação, né? O Guilherme, ele trouxe um pouco da questão da economia solidária. O Guilherme, só um pouquinho. O Guilherme trouxe um pouco dessa questão da economia solidária, né? Ele de Novo Hamburgo também teve aqui em Santa Maria com algumas construções. A Larissa também era Nova Santa Rita. E eu anotei poucas coisas, sempre que a gente ficou 10 minutos falando, foi muito pouco, depois anotar pouca coisa. Se os guris quiserem complementar, ou a Larissa, que não pôde falar que estava com problema na comunicação, né? Então, eu acho que o que perpassa por todos nós essa questão da comunicação, né? O quanto essas redes que a gente faz, né? Porque pelo menos o que ficou assim para mim na minha cabeça é que a colaboratividade, ela, no momento que a gente, né, começa a acessar alguns grupos, alguns territórios, ele vai se expandindo, ele vai tomando outra proporção. Então hoje o que eu tenho de conhecimento e eu vou trocando, e a outra pessoa vai atribuindo mais e vai levando isso para outros lugares também. E é uma rede, acaba se tornando uma rede. Estou com problema de comunicação aqui, eu estou com meu bebê, então se os guris quiserem falar e contribuir um pouco mais, vou passar para eles. Foi ótimo, obrigada, viu? Quem quer acrescentar, gente?
Alguém quer acrescentar do Vou grupo 2? falar um pouquinho. Fala, Guilherme. É rapidinho, não? E é uma coisa que nós falamos bastante também, que é uma característica de Santa Maria, né? Que é uma cidade onde os movimentos sociais, tem muita diversidade de movimento social, e eles têm a capacidade muito boa assim, de construir as coisas junto. Então, aí em Santa Maria tinha o Correp, tinha o Afronta, que era o coletivo de estudantes negros da universidade, tinha o D7, tinha os partidos políticos, sindicatos, pessoal da economia solidária, né? O pessoal do coletivo Voe, o pessoal do coletivo Verde, que era da luta antiproibicionista, e eles estavam tudo, o pessoal do Praxis, da educação popular, e o pessoal estava sempre junto, apesar das diferenças, na hora de formar uma luta, construir uma pauta, uma batalha junto, assim, o pessoal estava sempre junto, né? Então, isso eu acho que é bastante importante, sim, também, quanto à diversidade, a união dentro da diversidade, sim, nos impulsiona para frente, assim, né? Nos faz, como a Letícia falou antes ali, construir essas redes que nos dá mais embasamento, assim, nos dá mais força, nos dá mais condições, assim, de seguir na luta, né? Da gente saber das nossas lutas, mas a gente também compreender o pessoal que está na volta, quem está na nossa volta, né? Isso aí. Muito bom, obrigada, Guilherme. Quem era do grupo 3, gente, quer trazer o relatora? É o Wagner. Oi. Diga lá, Wagner. Jorge, boa tarde. Eu fiquei na relatoria, podia ter dividido essa relatoria com o meu colega André, que sempre faz boas relatorias. Nós fizemos assim, nós estávamos em 4 pessoas, né? A Joana, de Pelotas, o André, que é da Restinga, em Porto Alegre, a Didi, que é de Porto Alegre, e eu aqui em São Leopoldo, né? O nosso eixo fica, então, desses três espaços, né? O que a gente iniciou foi conversando, tentando resgatar o que seria um pouquinho assim em torno da palavra comum, e isso disparou ideias assim daquilo que é produtivo, né? Então, a Joana, né? A gente fez uma conversa assim, se a questão do comum teria alguma intenção para nós que a gente não tinha pego o começo da conversa, alguma intenção assim de já ir mapeando essa ideia, esse conceito. E a gente falou assim, olha, uma coisa potente que aconteceu e que marca aqui pelo menos 3 relatos é o Cultura Viva, né? Então, uma coisa que ficou mais ou menos entre nós 3. A Joana falou que para ela, assim, marcante, que é uma experiência marcante de comum lá em Pelotas, foi o Pequenique Cultural, 2006, né? E que é uma experiência piloto que vai, assim, mostrando, inclusive, o que ela faz hoje lá com a ONG, da Usina Feminista, que conseguiram ocupar um espaço que já foi de pontos de cultura e conseguiram fertilizar esse espaço, conseguiram fazer esse espaço ser limpo, organizado e produtivo, no sentido de fizeram hortas, fizeram pontos de encontro, né? Então, está acontecendo oficinas, né, nesse espaço. E acho que a marca, assim, ela também associa essa experiência presente da usina, da ONG Usina, feminista, com uma outra experiência referência na cidade, que é o Surfar na Rua, né? Que tem também a presença, ela também aproximou a presença de uma pessoa importante para eles, a Aline Maciel, que vem de outro lugar, mas que trabalha ali. Ela falou também das experiências que tiveram, né, os grupos lá com a questão do comum, né, com a questão da Casa do Jockey, e que depois ela foi desmontada, né, por questões, ela não explicou, assim, ela explicou, eu não peguei. Mas eu acho que destaco na fala da Joana, que ela diz assim, quando um se movimenta, todos se movimentam, tá? Então ela foi por aí. No caso da Didi, ela trabalha com a capoeira há muitos anos, ela fez essa referência no grande grupo, e ela em si já é uma história, né? Ela já é, assim, um marco histórico, porque ela está quase, agora, ao passado 3 décadas, ela diz que marca do comum na capoeira é essa ideia do Ubuntu, né? A gente falou um pouco disso também, das tentativas ou das propostas que tivemos na área de comunicação digital, e eu sempre associava, e falei com ela também, associa a questão do Ubuntu como essa rede que aproxima as pessoas quase que pela mão. A gente tem aquela imagem das crianças africanas com os pezinhos juntos.
E ela falou, é justamente isso, que lá nós, na capoeira, pegamos a criança pela mão, levamos para o grupo, a criança passa a ter um coletivo, passa a ter uma vida em comum, possa ser recebida das casas das outras. Em cada lugar que eu vou, diz a Didi, a gente tem uma casa, a gente tem um café e a gente tem um diálogo, tá? E as relações da Joana e da Didi se relacionam com a minha e com o André no seguinte sentido. O André é que eles chamam atuador, né? Ele é começou de menino dentro do teatro de rua em Porto Alegre, né? Com o grupo Oi Nós Travês, com diversas experiências teatrais. E o André também começou muito cedo também nos pontos de cultura, inicialmente, e depois, na atualidade, ele trabalha num novo ponto de cultura, ou num ponto de cultura com a proposta atual, o Africanidades de Porto Alegre. Esse trabalho do André mexe com a questão tanto do ator, né, dentro de um coletivo, como também com a questão da prática de comunicador, e aí ele destaca que a TV Restinga faz 10 anos um trabalho de aproximação dessas culturas, desses pertencimentos, e da questão assim muito forte que ele quis destacar, a questão da luta contra o racismo, né? Ele falou assim, a minha experiência em comum vem desse lugar, né? E eu tinha falado no início, porque eu também fiquei um pouco desbaratinado, falei, o que é esse comum? Eu tinha falado, bom, se eu for pegar comum desde que eu sou gente, que não sou tão jovem, eu ia lá nos primórdios da escola pública, movimento estudantil, teatro estudantil que eu fiz. Mas eu fiquei situado no século XXI, fiquei situado especificamente em São Leopoldo, onde eu vivo há muitos anos, e a partir de uma experiência que eu recebi o convite, assim, pedido de licença, eu recebi um convite do Pedro Vasconcelos, que vinha chegando em São Leopoldo ali em 2007, 2008, me chamou para os pontos de cultura, e o meu comum do Wagner, então, foi o seguinte, eu já fazia mediações literárias, já trabalhava com debates sobre livros, sobre o campo da leitura dos pertencimentos das literaturas marginais e tudo mais, né? O meu doutorado é sobre isso, que eu realizei, defendi a tese em 2007, e eu estava por ali, o Pedro me chamou e falou, assume aí os pontos de cultura. Então, uma experiência muito forte de comum para mim foi o programa Cultura Viva no Rio Grande do Sul, quando nós recebemos a visita de um pontão de São Paulo, que a proposta desse pontão era fazer formação de questão de rede, e aí nós nos reunimos em Caxias do Sul, foi uma experiência assim única, num ponto de cultura famoso de lá, e eu conheci muita gente, não me lembro se conheci o André lá, mas conheci muita gente, aquela coisa assim, do olhar para a diversidade do Estado. Então, a relatoria que eu pude anotar foi essa, tem uma folhinha, se for preciso depois eu transcrevo e mando. Agradeço, desculpa se eu não consegui representar a expectativa e os anseios dos meus colegas de grupo. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada, viu? Gente, muito legal, acho que apareceram várias coisas aí.